Eu não vou trabalhar nessa palestra com questões de refutação. Muitas dessas doutrinas foram refutadas agora há pouco pelo pastor João Flávio. Por quê? Poucas pessoas sabem que as testemunhas de Jeová saíram dos adventistas, do movimento adventista. Portanto, as doutrinas são bem similares, só que as pessoas não sabem disso. Como o nosso irmão Rafael falou, acabou de falar, muitos consideram adventistas como uma igreja evangélica genuína, somos irmãos na fé. A única coisa que nos separam é, por exemplo, não posso comer carne de porco, aquele porquinho gostoso, né? Eu não posso comer, eu tenho que guardar o sábado, não posso tomar café. Então é isso que nos separam. Só que isso é muito superficial, irmãos, muito superficial. Quando você descobre quem é realmente a igreja adventista do sétimo dia, você fica abismado. Lembra das características que nós aprendemos ontem sobre como identificar uma seita? Muitas daquelas características vão estar bem estampadas nas doutrinas adventistas do sétimo dia. Tá? O irmão Rafael falou aqui sobre doutrinas distintivas, que são aquelas doutrinas próprias que eles mesmos criaram, tá? Por exemplo, o que é uma doutrina distintiva das testemunhas de Jeová? 144 mil. Eles criaram, eles inventaram essa doutrina. E os adventistas, do mesmo modo, eles também inventaram algumas doutrinas. Vamos aprender, então, um pouquinho sobre essas doutrinas, sem entrar no mérito de refutações, tá bom? Senão a gente vai ficar um tempão aqui. Quem são os adventistas do sétimo dia? Esse é um nome que foi dado em 1863. 1863, essa igreja então foi registrada com o nome de Igreja Adventista do Sétimo Dia. É uma organização religiosa, uma denominação que quer se identificar como evangélica, mas de evangélico eles não têm nada. E nós vamos ver algumas coisinhas aí. No mundo inteiro, eles são 22 milhões de adventistas, tá? Estão crescendo muito. Só no Brasil, nós temos 1.800.000 pessoas que se identificam como adventistas do sétimo dia. Eles estão em mais de 200 países. Então, é uma igreja que é proselitista. Proselitista. Eles têm o objetivo deles é evangelizar e ganhar o maior número de pessoas para o adventismo do sétimo dia. Aqui são congressos, né, da Igreja Adventista. São muitas pessoas, eles são bem organizados. Aliás, todas as seitas que crescem bastante são bem organizadas. Durante esses anos de existência, eles produziram também várias facções, várias seitas que saíram, vários grupos que saíram da Igreja Adventista do sétimo dia e formaram outras igrejas. Por exemplo, as mais conhecidas, nós temos aqui, Igreja Adventista Movimento de Reforma. Tá, o nome já fala, eles saíram para reformar a Igreja Adventista do sétimo dia, porque não acreditavam que eles eram muito fiéis, principalmente na guarda do sábado e na questão de Ellen White. Depois vieram a Igreja Adventista da completa reforma, porque eles acharam que não estava tão reformada assim. Então deixa eu fazer uma reforma mais profunda ainda, uma completa reforma. Temos a Igreja Adventista da Promessa, que é uma vertente pentecostal dessa igreja, é mais light, tá? Eles são mais light. Igreja Cristã Bíblica Adventista, Igreja Adventista do Movimento do Advento, Igreja de Deus do Sétimo Dia, e por aí vai, várias e várias facções. Eles possuem várias obras sociais, tá? Uma das propagandas da Igreja Adventista é justamente essa parte da filantropia, tá? O trabalho de filantropia deles e de educação. Tá? Eles têm bons hospitais, bons médicos, tem também uma boa rede de educação. As escolas adventistas são bem conhecidas pelo teor de qualidade de educação também. Eles procuram levar uma vida saudável, são, na maioria, vegetarianos. Tem grandes oradores, programas de TV, de rádio. O Novo Tempo faz muito sucesso entre muitos evangélicos. Eles formam muito bem os seus oradores, falam muito bem, são bem estudados. Eles estão na vanguarda aí do criacionismo no Brasil também, tá? Eles têm um programa criacionista que, infelizmente, muitos cientistas do nosso meio andam de mãos dadas com os adventistas nessa área. É uma área que eles usam também
para fazer amizade com os evangélicos, a questão do criacionismo. Então, a partir de tudo isso, nós podemos perguntar o que há de errado com os adventistas. Se eles têm todas essas coisas boas, por que nós estamos avaliando os adventistas do sétimo dia? Então eu quero deixar bem claro para os irmãos que nós estamos avaliando a parte doutrinária dos adventistas. Assim como os católicos e espíritas, nós elogiamos pelas obras de caridade que eles fazem. Tá? Quantas coisas a Igreja Católica fez pelo Brasil em termos de construção, de caridades, enfim, são obras muito boas na cultura. Nós não estamos lidando com isso. A nossa questão é doutrinariamente. Então nós vamos avaliar o adventismo do sétimo dia na área doutrinária. E quando a gente leva o adventismo para a Bíblia, nós peneiramos as doutrinas adventistas, elas não passam no crivo bíblico. Onde nasce a Igreja Adventista? Ela nasce num movimento chamado Movimento do Advento, muito popular nos Estados Unidos no século XIX, que foi iniciado por um homem chamado Guilherme Miller. Guilherme Miller, ele começou a estudar a Bíblia em 1818, ele era deísta. Os deístas acreditam que Deus criou o universo inteiro, desapareceu. É como se fosse um relógio, todo mundo fosse um relógio. Deus dá a corda e deixa o negócio funcionar por conta própria. Deus não intervém na história do homem. É apenas um Deus criador, uma mente inteligente que criou tudo, mas ficou por lá mesmo, tá? E o homem que se vire aqui embaixo. Então ele era deísta, depois ele foi estudando e foi se convertendo ateísta. E ele começou a estudar as profecias da Bíblia, mas ele era um leigo, era um fazendeiro leigo, não tinha treinamento em teologia, não tinha treinamento em línguas originais, e ele pegou a Bíblia por conta própria e começou a estudar. E começou a estudar já em livros mais difíceis da Bíblia, que é Daniel e Apocalipse. E aí ele chegou numa conclusão muito estranha, de que faltava alguns anos para Jesus voltar nessa terra. Vamos ver como que aconteceu isso? Bom, é bom dizer também que nessa época, irmão, o movimento do Advento, ele reuniu povos de diversas igrejas. Presbiterianos, batistas, metodistas, anglicanos, congregacionais, todo esse pessoal de diversas igrejas aderiram ao movimento. E aqui nós temos uma foto da época, tá? Que mostra como que eles se reuniam em grandes tendas. E ali era proferidas as palestras, principalmente palestras sobre o fim do mundo. Tá? E o principal difundidor, orador, criador deste movimento é esse senhor aqui, o Guilherme Miller. Ele começou a pregar a partir das profecias de Daniel, de que Jesus voltaria dentro de alguns anos. Como que ele fez isso? Nós vimos, agora há pouco com o pastor João Flávio, que as Testemunhas de Jeová também inventaram alguns cálculos, baseado no exemplo do movimento do Advento. Miller começou a estudar, então, as profecias de Daniel, e principalmente Daniel 8,14, onde fala sobre as 2.300 tardes e manhãs. Olha aqui o gráfico, parecido com o das Testemunhas de Jeová. São similares, viu, irmão? São primos. O versículo diz, e ele me respondeu, até 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. O que ele fez? Ele pegou uma data fixa, em 457, transformou 2.300 tardes e manhãs em anos, portanto 2.300 anos, calculou de 457, pegou 457, jogou 2.300 anos, e chegou na data de 1843, 1844, mais ou menos. E ali ele fez alguns cálculos. 2.300 tardes e manhãs é igual a 2.300 anos. Portanto, a Bíblia fala que a partir da ordem para reconstruir Jerusalém, iria passar 2.300 tardes e manhãs, aí o santuário será purificado. Então ele falou assim, quanto que foi essa ordem? Vamos buscar na história, foi em 457. Vamos somar 2.300 anos. 457 mais 2.300 vai dar em 1843. Puxa vida, falta alguns anos para Jesus voltar. Eu tenho que pregar isso logo. Eu tenho que anunciar toda a terra habitada que Jesus voltará em breve. E todos devem estar preparados para isso. Então, o que ele fez? Ele interpretou o santuário como se fosse a terra. A purificação como se fosse o fogo no fim do mundo, que a terra seria destruída.
A data de início em 457, que seria a reconstrução de Jerusalém, e o término seria em 43, 44. Mas no final ele chegou à conclusão que seria essa data aqui, ó, 21 de março de 1843. Jesus voltaria nessa data, porque o cálculo estava certinho, ele dizia. Muito bem. Miller começou a pregar em todas as igrejas. Muitas pessoas começaram a chamar Miller e ele ficou muito famoso. E as pessoas cada vez mais queriam lotar o auditório para ouvir o pastor Miller falando sobre as 2.300 tardes de manhã e como que Jesus poderia voltar a partir do cálculo daquele versículo de Daniel. Todas as vezes que os milleritas pregavam, eles usavam esses gráficos aqui, ó. Tá vendo? Sempre. Para mostrar que realmente eles estavam certos nos seus cálculos proféticos. Irmãos, imagine isso numa época onde não tinha televisão, não tinha computador, não tinha nada, não tinha assim um avanço tecnológico. E nessa época em que Miller começou a pregar isso aqui, tem mais uma coisa que é interessante a gente saber. A matemática estava começando a evoluir. Os cálculos matemáticos faziam muito sucesso nessa época. Então, quando Miller chegou calculando profecias bíblicas, ele juntou o útil ao agradável. As pessoas queriam novidades, junto com uma evolução na matemática. Pronto, está aí. A matemática está a serviço da teologia. Vamos conseguir detectar o dia e a hora que Jesus voltará. 1843, 21 de março de 1843. Muito bem, as pessoas aderiam em massa para ouvir o grande pregador Miller. Só que, o que aconteceu? Jesus não voltou. Jesus não voltou. Deu o dia 20 de março de 1843. O que as pessoas fizeram? Todas elas estavam imbuídas com aquele sentimento de que Jesus iria voltar. Muitos venderam casa, venderam negócios, fecharam as suas lojas, não permitiram que seus filhos fossem para a escola, compraram roupas brancas, vestes brancas, e todas elas foram para um local alto esperar Jesus voltar. Deu o dia 20 de março, e as pessoas estavam todas eufóricas, cantando hinos, louvando a Deus e esperando Jesus voltar, como diz Apocalipse, todo olho verá. Deu 10 horas da noite, todo mundo louvando. Deu 11 horas da noite, o pessoal estava orando e louvando, todos se abraçando. Olha, Jesus vai voltar logo, daqui a uma hora Jesus voltará. Deu 11h59. Nada de aparecer, nenhum sinal. Deu meia-noite. Nada, o céu continuava com estrelas. Deu meia-noite 21 de março. Nada, Jesus não voltou. 1 da manhã, 2, 3, 4, 5. O sol começou a raiar, nada de Jesus voltar. O povo começou a sair um por um decepcionados. Muitos abandonaram a fé, alguns viraram ateus, descrentes. Teve suicídio, fora o escárnio que as pessoas fizeram contra esses milleritas. Jesus não voltou. Eles chamam isso de o grande desapontamento. Esse foi o primeiro grande desapontamento. Mas o que aconteceu? Como todo falso profeta, o que eles fazem? Eles não aceitam fracasso e não têm humildade para reconhecer, como disse o pastor João Flávio. Teve um camarada desse movimento que fez o quê? Recalculou a profecia. Ele começou a analisar a profecia de Miller e falou assim, não, mas a gente não pode ter errado. Estava tudo certinho, estava tudo alinhado, tudo amarradinho aqui, como que a gente pode errar? Ah, já sei. Calculamos com o calendário errado. Nós estávamos calculando com o calendário pagão. Temos que calcular com o calendário judaico. Está aí o erro, é por isso que a gente errou. Vamos recalcular isso? Vamos. Fez o cálculo certinho, chegaram à data de 22 de outubro, perdão. 22 de outubro de 1844. Samuel Snow, então, colocou essa data para volta de Jesus. Opa, nossa esperança ainda está de pé. Jesus pode voltar este ano ainda. Novamente, todo aquele frenesi, toda aquela loucura, as pessoas venderam as coisas e foram esperar a volta de Jesus. E eles começaram
a pregar isso até em jornais. Isso aqui é o jornal da época, irmãos, ó. Um jornal da época de 1844. Eles colocaram o sermão de Miller no jornal e falando que Jesus voltaria em outubro 22 de outubro de 1844. Aí, novamente, deu 21 de outubro, 10 horas da noite. Nada. Deu 11 horas da noite. Nada. 11h59. Nada. Gente, eu fico imaginando, eu acho que é igual o Palmeiras no Mundial, né? Chega lá, vai enfrentar os times lá no Mundial. Palmeirense? Ô, pastor, não faz isso não. Eu vou orar depois. De novo, não, dessa vez a gente ganha o Mundial, dessa vez. Aí volta todo mundo de cabeça baixa, né? De novo, irmãos, Jesus não voltou. De novo, a grande decepção. Jesus não voltou nem na primeira vez, nem na segunda vez. Aí, o que aconteceu? Essa aqui é a rocha. Em 1844, quando eles pregaram a volta de Jesus, as pessoas que acreditaram nessa profecia foram para esse lugar aqui, ó. Isso aqui é chamada Rocha da Ascensão. Esse campo aqui é da Igreja Adventista. Isso aqui é um local de peregrinação dos adventistas até hoje, viu? Isso aqui é motivo de orgulho para eles. A falsa profecia é motivo de orgulho para os adventistas. Vocês acreditam nisso? Aí, o que aconteceu, irmãos? Bom, Jesus não voltou em 1843 porque o calendário estava errado. Nós consertamos o calendário. 22 de outubro de 44. Mas Jesus não voltou. E aí? Aí não tem mais calendário. Você vai usar que calendário? De quem? Dos indígenas? Não tem como. Já sei. Alguma coisa está errada. Já sei o que está errado. Pronto, é o local. O dia estava certinho. O problema foi o local. É que Jesus não voltaria na terra. O cálculo de Mineiro estava errado. Não é que o santuário é a terra. O santuário é o santuário do céu. Agora a gente está entendendo. Jesus voltou no dia 22 de outubro de 44. Porém, o santuário que ele voltou não era a terra. Era um santuário celestial. Ah, que legal, é verdade, hein? Vamos espalhar essa notícia? Vamos. Aí tinha um grupinho estudando essas profecias malucas. E tinha um cara chamado Irã Edson no meio deles. Quando o Irã Edson, de madrugada, porque ele ficava a noite inteira estudando essas coisas, irmãos. É uma coisa de louco. A noite inteira estudando essas falsas profecias. De madrugada, quando o Irã Edson estava voltando, porque eram todas pessoas simples, tudo pessoa rural, que trabalhava na roça, tá? Não tinha treinamento teológico nenhum. Ele estava voltando dessas reuniões aqui, olha, ele tem uma visão, ou pelo menos ele fala que ele tem uma visão. Diz a história adventista que esse camarada aqui, ele vai passando por um milharal, e de repente, pum, ele começa a ver Jesus no céu, dentro de um templo, tem a arca do concerto na frente dele, e ele vê Jesus passando do santo lugar para os santos dos santos. De um compartimento para o outro. Aí ele entendeu, já sei, essa que é a volta de Jesus. A profecia estava certa, Jesus voltou, mas o santuário é o céu. A volta de Jesus consiste em ele passar de um lugar para o outro. Essa foi a desculpa para salvar a falsa profecia na segunda vez. E até hoje os adventistas acreditam nisso. Essa desculpa, baseada numa visão fraudulenta e demoníaca, se foi real essa visão, ela foi demoníaca. Eles se baseiam nisso para criar uma das doutrinas mais pervertidas que eles têm inventado, a chamada doutrina do juízo investigativo, ou do santuário celestial. Vamos ver como é que esse negócio funciona, irmãos. Mas aí, junto desse movimento, tinha outras pessoas também, que estavam trazendo outras doutrinas para dentro desse movimento. Joseph Bates, ele foi convencido que o sábado é o dia do Senhor, então ele fazia parte daquele movimento ali. Ele trouxe a doutrina do sábado para dentro do movimento do advento. Teve outro cara também, outra pessoa, chamada Ellen Armon. Ellen Armon. Ela tinha visões.
E essas visões que ela recebia, ela via o destino do povo do advento, para onde que eles iam. Então ela tinha várias visões, várias coisas. Que Deus estava guiando o povo do advento, que aquilo que Miller estava sendo usado por Deus, que Deus tinha ocultado aquela falsa profecia, que Deus tinha feito Miller errar ao decretar uma falsa profecia. Olha quanto absurdo. Enfim, nós vamos juntar então Iran Edson com a doutrina da sua visão do santuário celestial. Nós temos Joseph Bates com a doutrina do sábado. E aí vem por último Ellen Armon, que ainda não é Ellen Goldwhite, tá? Com as suas visões. E aí, esse grupinho que permaneceu ainda, batendo o pé de que a profecia de 22 de outubro era uma data correta, eles vão formar o núcleo da Igreja Adventista, que a gente conhece como Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, quando a gente fala em movimento adventista, não é o mesmo que adventistas do sétimo dia, tá bom? Os adventistas do sétimo dia saíram do movimento adventista, que é o movimento do advento de Miller. Só que Miller não acreditava nesse negócio de sábado, de doutrina do santuário. Ele não acreditou nessas explicações mirabolantes. Tá? Ele voltou para a Igreja Batista, se arrependeu e voltou a ser um batista, normal. Muitos voltaram para suas igrejas e não acreditaram nisso. Agora, esse grupinho que bateu o pé e falou assim, não, a visão de Iran Edson está certo. Agora, junto com a guarda do sábado, as visões de Ellen White e agora a doutrina do santuário celestial, eles vão formar o que a gente conhece como Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, o que eu quero dizer para os irmãos? A Igreja Adventista nasce de uma fraude, de uma falsa profecia. Irmãos, nós já temos aí vício de causa. O negócio já começa problemático. Se começa numa mentira, você acha que o movimento que é fruto disso vai se dar bem? Vai ser algo genuíno? Não vai. Não pode. É por isso que a Igreja Adventista ela é um perigo para as igrejas evangélicas. Por quê? Diferente das testemunhas de Jeová, quando você bate de frente com uma testemunha de Jeová, ela mostra para que ela veio. Não, eu sou testemunho de Jeová, eu sou diferente de vocês, eu não sou evangélico, nós temos a verdade, nós é que vamos para o céu, vocês estão errados, vocês são filhos de Babilônia e pronto. Isso é testemunho de Jeová. Tá? Agora, quando você vai falar com o adventista, ele veste uma pele de ovelha. Ele tem uma cara de ovelha, ele fala como evangélico, ele te chama de irmão, ele fala que você também vai ser salvo. Isso é lobo em pele de ovelha, porque por dentro, o que a gente conhece, não é assim o adventismo. Não é assim. Mas eles se transformam em anjos de luz para poder enganar os evangélicos. Tá? Uma seita que nasceu de um erro, de uma fraude, de uma mentira, de uma falsa profecia. E durante todo o processo de construção da Igreja Adventista, eles foram, como a Igreja Católica que eu falei agora há pouco, eles foram acrescentando heresia em cima de heresias. Vamos ver algumas dessas aí, irmãos. Vamos lá. O que creem os adventistas? Então, durante todos esses anos, esses séculos aí de criação do adventismo, eles foram criando várias doutrinas. Vamos lá. Abracadabra, pé de cabra. Pronto. Esse livro, Nisto Cremos, é o livro que é o credo adventista. Vamos dizer assim. Aqui estão as 28 doutrinas que todo adventista deve acreditar. Era 27, eles inventaram mais uma, criou-se 28, tá? Muitas pessoas acreditam que entre os adventistas e nós temos muitas doutrinas parecidas, que nós acreditamos, que nós compartilhamos. Por exemplo, a Trindade, a infalibilidade da Bíblia, o nascimento virginal, salvação por meio da fé, a ressurreição de Cristo, a expiação na cruz, a volta de Jesus e o julgamento final. Muitos vão olhar para essas doutrinas e vão falar assim, eles acreditam igualzinho a gente. Ledo engano. Até mesmo nessas doutrinas, que parece que eles nos seguem, há uma grande divergência. Por exemplo, Trindade. A Trindade adventista não é igual à nossa. Não é igual à nossa. A Trindade explicada pela Igreja Adventista é uma Trindade esquisita. E não poderia ser diferente, porque os fundadores da Igreja Adventista eram arianos.
A mesma doutrina que é pregoado pela Testemunha de Jeová, que só existe um Deus. Jesus, no adventismo original, não era Deus. Era uma criatura de Deus. Então a trindade deles é defeituosa. Por exemplo, infalibilidade da Bíblia. Eles acreditam que a Bíblia é inspirada? Acredita. Mas eles não acreditam que a Bíblia é sem erros. Eles falam que a Bíblia está cheia de erros também. Sabia disso? Nenhum adventista vai falar para você que a Bíblia é inerrante. Eles não acreditam na inerrância da Bíblia. Eles vão até citar para você vários erros, ou supostos erros, da Bíblia Sagrada. Por exemplo, nascimento virginal. Você sabia que os adventistas acreditam que Maria continua virgem depois do parto? Maria foi sempre virgem. Tá? Não teve outros filhos. Eles acreditam igualzinho à Igreja Católica. Por exemplo, a salvação por meio da fé. Eles acreditam na salvação pela fé? Acreditam. Fé mais os 10 mandamentos. Se não tiver o sábado, esquece. Ressurreição de Cristo, expiação na cruz. A expiação não foi feita somente na cruz. A cruz é parte da expiação. Vamos entender um pouquinho isso aí. Por aí vai, irmãos. O que eles acreditam então? Jesus voltou em 1844. Essa doutrina de que Jesus voltou em 1844 gerou uma outra doutrina chamada juízo investigativo. O que eles inventaram, irmãos? Olha barafunda, olha que coisa maluca. Eles pegaram o texto de Levítico 16, do Yom Kippur, onde fala lá sobre a expiação uma vez por ano que o sacerdote fazia no templo. O que o sacerdote fazia naquela época? Uma vez por ano, ele ia expiar o pecado de toda a nação. Então ele jogava sorte para 2 bodes. Um bode era para Azazel, outro bode é para Javé. O bode para Azazel era mandado para o deserto para fazer expiação. O bode de Javé era sacrificado, o seu sangue era levado para dentro do santuário. E ali fazia expiação do santuário, ou no santuário, tá? Veja bem, olha o que eles fazem. Eles pegam esse versículo de Levítico e aplicam no ministério de Cristo. Então eles vão falar o seguinte, olha, Jesus está fazendo expiação do santuário. Como? Jesus, ele está investigando os pecados agora das pessoas. Desde 1844, Jesus está vendo quem que realmente merece a salvação. Ele está lendo o livro da vida das pessoas. Está investigando, por isso o nome juízo investigativo. Para saber se a pessoa vai ser salva ou não. É por isso que nenhum adventista pode ter certeza da sua salvação, irmãos. Eu não tenho tempo aqui para mostrar os livros dos adventistas que falam sobre isso. Isso aqui é uma palestra à parte, tá? Juízo investigativo é uma palestra à parte. Então eles falam o seguinte, ó, Jesus está fazendo expiação agora no santuário celestial, está ao mesmo tempo fazendo um juízo investigativo, porque no final de tudo, de todas as coisas, Jesus vai pegar os pecados dessas pessoas e vai pôr sob Satanás. E Satanás vai levar os pecados das pessoas. E vai ser destruído. Assim como o bode, que era Azazel, que eles interpretam como Satanás, foi mandado para o deserto para ser precipitado de um precipício e se autodestruir. Olha que doutrina diabólica. O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo de Satanás um co-salvador. Eles vão negar isso para você assim veementemente. Não, nós não fazemos de Satanás um co-salvador. Isso é uma mentira. Isso é calúnia desses apologistas. Olha, como calúnia. Se Azazel é um tipo de Satanás, e se Deus vai, no final de tudo, colocar os pecados das pessoas sobre Satanás e levar, como que não? Como que Satanás não está fazendo expiação? O bode de Azazel fazia expiação, os dois eram para expiação. Não era um só, eram os dois que eram para expiação. Está lá bem claro no texto bíblico. De modo que, se eles acreditam que Azazel é um tipo de Satanás, então eles estão acreditando que Satanás é um salvador ao lado de Jesus. Agora, qual que era o símbolo dos bodes? O símbolo dos bodes era na cruz de Cristo, pronto. Ao mesmo tempo, Jesus fez expiação com seu sangue
E também levou os nossos pecados para longe de Deus, assim como o bode. Pronto, tudo se cumpre em Cristo. Não é que o bode, um cumpre em Cristo e outro em Satanás. Isso é uma doutrina diabólica, irmãos. E nós devemos combater isso. Poucos evangélicos conhecem isso. Se muitos soubessem isso, nunca chamariam adventistas de cristão. Vamos lá? Eu acabei de falar, né? A crença no bode Azazel, como um tipo de Satanás. O aniquilacionismo é igualzinho das Testemunhas de Jeová, com a única diferença. As Testemunhas de Jeová acreditam que o inferno é a sepultura. Tá? Enquanto os adventistas acreditam no inferno que haverá mesmo. Porém, o inferno adventista, ele tem data de validade. As pessoas vão para o inferno, elas vão sofrer por uma certa parte de tempo, lá por alguns anos, e depois ser destruída, ser aniquilada, para todo sempre. Depois que o último for aniquilado no inferno, o inferno deixa de existir. Essa é a crença adventista, tá bom? E aí nós acabamos de falar, né? Não há castigo eterno. Eles acreditam que todos serão atormentados no inferno por um espaço curto de tempo e depois vão ser destruídos. Tá? Acreditam na divisão da lei. Eles falam que os 10 mandamentos é a lei de Deus. O resto é a lei de Moisés. Então eles fazem uma divisão entre lei moral e lei cerimonial. O que passou? O que não vale mais para o cristão? A lei cerimonial. Qual que é a lei moral? Os 10 mandamentos. Essa ainda vale para o cristão. Quarto mandamento, está entre os 10? Tá, então o sábado deve valer para o cristão. Esse é o raciocínio, tá? A guarda obrigatória do sábado, eles precisam guardar o sábado, inclusive para ser salvos. Para ser salvos, eles precisam guardar. Se você falar para um adventista isso, eles vão negar. Nós nunca ensinamos a guarda do sábado, a salvação pela guarda do sábado. Nunca ensinamos isso. Mentira deslavada. Ellen White tem um livro onde ela deixa bem claro: guardar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Aí quando você cita esse versículo, essa passagem da sua profetisa para um adventista, ele vai falar assim: você está tirando de contexto. Não é assim que está escrito lá no livro. Você está tirando ela fora de contexto. Eu fui ler o contexto. Li o capítulo anterior, o capítulo posterior, li todo o livro. Era isso que ela estava querendo dizer. Era exatamente isso. Por quê? Porque a crença adventista na época era que você era salvo pela guarda dos mandamentos. E qual que foi o mandamento que eles dizem que veio restaurar? O sábado. Então o sábado, ela está dizendo que importa em salvação eterna. Se você não guardar o sábado, você não pode ser salvo. Tanto é assim que o sábado, eles vão falar que será a pedra de toque em confronto com o anticristo. O anticristo vai exigir que as pessoas não guardem o sábado. Então, se você guardar o domingo, você receberá a marca da besta. Mas se você guardar o sábado, você receberá a marca de Deus, como está no Apocalipse. Aí você vai ser salvo. Tá? É bem clara a crença deles. Aí, o selo de Deus, né? Acreditam que a guarda do domingo é a marca da besta, e o selo de Deus é a guarda do sábado. Aí, é claro, as propagandas mirabolantes, né? Eles põem até em outdoor, ó. Sábado, selo de Deus, domingo, a marca da besta. Acredito que o papado é a besta do Apocalipse, tá? Então eles sempre estão apregoando isso, que o Papa é a besta do Apocalipse. Que o Papa é uma besta, eu não vou discordar. Não vou discordar. Tá? Mas do Apocalipse não, irmãos. Acreditam na suposta perseguição dominical. Então eles falam que quando houver uma imposição da guarda do domingo, o que vai acontecer? O presidente dos Estados Unidos mais o Papa vão fazer um acordo. Eles vão dar as mãos e vão impor a guarda do domingo para todo mundo. Olha que coisa maluca. Vão impor a guarda do domingo para todo mundo. Quem não aceitar a guarda do domingo vai ser perseguido. Isso é chamado de perseguição dominical. Olha que coisa doida, irmãos. Isso aqui é um folheto adventista, tá? Que eu peguei. Esse cara aqui marcou a volta de Jesus. Olha aqui. Guarda bem estas datas, está escrito no folheto. 25 de setembro de 2004.
o dia em que será decretado nos Estados Unidos a lei dominical ou sinal da besta. 19 de abril de 2008, o dia do fechamento da porta da graça, com o derramamento das 7 últimas pragas. O mistério de Deus. Aí ele vai citar alguns livros aqui. Estou preparando um livro que estará pronto no dia 10 de junho de 2004, falando sobre este assunto. Ore a Deus e peça um sinal e me ajude a divulgar isso. Aí o nome do camarada, Agilson, tem o telefone dele, Montes Claros, Minas Gerais. É coisa de vocês, de mineiro aqui, viu? Isso é coisa de mineiro. Tá. Veja bem, devido variação do calendário judaico, ó, de novo, ó, o cumprimento da profecia poderá ser alterado em 15 dias, para mais ou para menos. Tá parecendo urna eletrônica, gente, isso aqui. Não é? Pesquisa do Ibope. Né? A margem de erro. Não é verdade? Bolsonaro pode ganhar do Lula para mais ou para menos. É mais ou menos isso. Olha que coisa maluca. Isso é coisa de fanático. É isso que as seitas produzem, fanatismo. Tá? Data da impressão deste panfleto, 23/4/2004. Ele fez questão de colocar isso para mostrar que a profecia dele era verdadeira. Os adventistas têm produzido malucos e falsos profetas constantemente. Constantemente. Tá? Mas eu quero deixar bem claro, a igreja adventista oficial não aceita isso. Eles não aceitam isso. Tá? Isso é coisa de membros da igreja que, levados por essas falsas profecias e doutrinas adventistas, vêm produzindo isso, essas loucuras. Aí, ó, isso aqui é adventista, tá? Essa imagem aqui é adventista. Na época, né, o Bento XVI, que eles acreditavam que era besta, que ia fazer acordo com o Obama, que é outra besta, né, que era outra besta, e as duas bestas iriam impor a marca da besta, que seria a guarda do domingo. Acreditam nisso aqui, chamado Mensagem dos Três Anjos, lá em Apocalipse 14. Lá em Apocalipse 14, fala que 3 anjos saíram para pregar um evangelho eterno. Eles falam que aquilo ali é simbólico, representa a igreja adventista. O evangelho eterno é o evangelho adventista, que tem ali o juízo investigativo, porque o texto fala num juízo, mas não tem nada a ver com investigativo. O texto fala sobre a marca da besta, então eles falam que é sobre a guarda do sábado, contra a marca da besta, e por aí vai, gente, nessas maluquices todas, tá? Acredita que a igreja adventista é a única igreja verdadeira, a igreja de Deus, o resto não. Somente a igreja adventista. O resto está à beira do caminho, tá bom? Só eles que estão no caminho. Aí, essa aqui é uma revista adventista. Deixou a igreja adventista do sétimo dia de ser a igreja de Deus? Acreditam no rebatismo, eles se rebatizam também, não sei se vocês sabem. Eles, por exemplo, se alguém aqui se converter, foi batizado pelo pastor Carlos e virar adventista, Deus me livre, está quebrada essa maldição. Mas se virar adventista, chegando lá, eles têm que rebatizar essa pessoa. Fora isso, exatamente, fora isso, se uma pessoa pecar e se arrepender, ele tem que se batizar de novo. E aí é o rebatismo, tá? Acredito que Ellen White é o espírito de profecia do qual fala Apocalipse, tá? Eles acreditam que se cumpre nela, 19:10 de Apocalipse, se cumpre na pessoa dela. Acreditam que os livros dela têm a mesma inspiração que a Bíblia. É uma luz menor que leva a uma luz maior. Isso é uma heresia de perdição. De perdição. Acredito que Jesus é o arcanjo Miguel. É um dos títulos de Jesus, ser o arcanjo Miguel. Acredito numa natureza pecaminosa de Cristo. Jesus veio com a natureza pecaminosa, tá? Essa é uma doutrina adventista também. O que pretende os adventistas, irmãos? Vamos lá. Esse livrinho aqui, ó, Estudando Juntos, de Mark Finley, é um livro que ensina a evangelizar todas as religiões, inclusive evangélicos. Batistas, presbiterianos, pentecostais. Veja bem, ó. Olha o que está escrito numa das páginas, 124 desse livro. Eu acho que eu não estou conseguindo ler daqui, está muito ruim. Como trabalhar com os batistas? Aproxime-se dos seus amigos batistas.
né? Fale sobre Jesus. Devemos dar ênfase à salvação pela graça, um ato redentor de Deus efetuado na cruz. Procure estabelecer uma relação, desenvolva uma amizade baseada no amor comum por Jesus. Ore a favor de seu amigo Batista. Quando o amor de Jesus dominar seus corações, preste atenção, no momento certo, sob a direção do Espírito Santo, então poderá explicar-lhes as verdades próprias dos adventistas do sétimo dia. Percebeu a artimanha? Percebeu o que é o seu amigo adventista? Ele não considera você cristão e salvo. Para você ser salvo e ser cristão, você precisa pertencer à igreja adventista do sétimo dia. Tá? Então, por isso que eles inventam manuais para evangelizar evangélicos. Aí os cursos bíblicos famosos, né, que muitos evangélicos levam para dentro de casa e ficam estudando. Aí enche de minhoca a cabeça, chega no pastor, mas por que a gente come carne de porco? Pastor, por que a gente não guarda o sábado se está lá falando no Antigo Testamento que é para guardar o sábado? Pastor isso, pastor aquilo. Aí o pastor vai perguntar, vai ver o que ele está fazendo? Estudando curso bíblico adventista, gente. Esses comportores que saem vendendo revistas de natureba aí, como é que fala? Alimentação natural, tudo balela. Isso aí é apenas um álibi para introduzir a doutrina adventista, porque ele chega com a revista, e eu não vou falar que é coisa ruim, tem coisas boas ali. Só que eu tive um professor de teologia, o tio Amadeu, ele falava o seguinte, o diabo, ele faz assim, olha, para te enganar. Ele pega uma gilete, enche ela de mel e fala para você, dá uma lambida. É isso realmente que acontece. As seitas fazem isso. Elas não trabalham só com a mentira, elas trabalham com a mentira misturada com a verdade. Então tem muitas coisas boas. Quando ele vai vender a revista para você, ele te vende uma revista boa sobre educação alimentar e tal, coisa parecida. E no meio, você ganha de presente um livro de Ellen White, de doutrinas adventistas. E assim eles conseguem muitos prosélitos, tirar muita gente da igreja evangélica, tá? Aqui, irmãos, são jornais adventistas. Olha lá, propaganda, ó. Líderes evangélicos participam de congresso adventista. Pastores. Olha aqui, batizado ex-líder presbiteriano. Cadê o outro aqui? Tem mais aqui. Ah, tá no outro. Ex-pentecostais tornam-se adventistas. Ex-líder pentecostal é batizada. E por aí vai. Eu tenho um monte disso aqui. Eu só trouxe duas páginas para os irmãos. Eu tenho um monte deles fazendo propaganda de ex-evangélicos que se tornaram adventistas. Aí os programas. E eu não sei se os irmãos sabem, eles inventaram a Bíblia deles também, assim como as Testemunhas de Jeová. Só que pior do que as Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová, o que elas fizeram? Elas pegaram certas palavras e distorceram do original. Acrescentaram palavras, tiraram outras. O que os adventistas fizeram? Pegaram a Bíblia, no meio do versículo da Bíblia, eles parafrasearam com a doutrina de Ellen White. As palavras de Ellen White enfiaram no meio dos versículos bíblicos, irmãos. Olha um exemplo. Olha um exemplo. Gênesis 2:25. Abra em Gênesis 2:25. O que está escrito aí? Lê para mim. Pronto. É isso. Olha como que está na Bíblia dos adventistas, chamado The Clear Word. Adão e a mulher, a quem ele chamou de Eva, não usava roupas nesses dias, mas eles não tinham vergonha, porque eles estavam vestidos com a luz. Eles estavam vestidos com a luz. Agora, quando você vai no original hebraico, não está assim. De onde que eles tiraram isso? Olha aqui, escritos de Ellen White. Dons Espirituais, volume 3, 1864, página 34. Este par imaculado não usava roupas artificiais. Eles estavam vestidos com uma cobertura de luz, tais como os anjos. O que eles fizeram? Pegaram o que ela ensinou nos livros e enfiaram no meio do versículo bíblico.
pior do que a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. Essa Bíblia, The Clear Word, essa Bíblia não existe em português, só está em inglês. Nós temos ela na nossa biblioteca. E assim, não é só aqui. Está a Bíblia inteira dessa maneira. A Bíblia inteira. Então, irmãos, isso aqui é para os mais velhos. Os mais novos não vão entender isso. Lembra disso? Lembra? O pastor já deu uma risadinha ali. Isso, exatamente. O adventismo do sétimo dia é o efeito denorex da religião. Parece igreja evangélica, mas não é. Parece ortodoxia, mas não é. Parece cristão, mas não é. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que fala bonito é verdadeiro, irmãos. Os adventistas, eles são uma seita, e uma seita perigosa nesse sentido, de enganar mais do que uma testemunha de Jeová. Porque eles sabem dissimular muito bem. Tá? Mas nós vimos que a igreja adventista está recheada de heresias. De falsas profecias. Na verdade, eles nasceram de uma falsa profecia. Né? Então nós devemos ter dó dos adventistas, ter misericórdia deles, orar por eles e evangelizá-los. Porque eles não sabem o que é salvação em Cristo Jesus. Eles não sabem o que é ser salvo pela graça de Deus. Eles estão na lei ainda. E pior, debaixo de maldição. Debaixo de maldição. Porque maldito todo aquele que não permanecer escrito no livro da lei. Está debaixo de maldição. Vamos orar então pelas seitas, pelo mundo sectário, irmãos. São pecadores perdidos que acreditam que estão salvos. Nós devemos, como eu disse ontem, naquelas dicas, né? A apologética nos ensina também a evangelizar esse povo, nos preparar para o evangelismo e para o aconselhamento.